Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, sejam bem-vindos a mais um Papo de Operário nesta semana. Saudade de vocês, gente. Vamos retomando o nosso programa. Eu vou, claro, antes de começar o nosso bate-papo, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, recomendar, deixar o seu comentário, ajudar a gente a fazer o Papo de Operário, tá? Lembrando que a gente vem aqui para o YouTube e também para todas as redes sociais da Operário, todas as quintas-feiras a partir das 18 horas, tá? Eu conto com vocês no YouTube e em todas as plataformas, tá certo? O nosso bate-papo hoje é o seguinte, gente. Antes da gente dar início aqui ao podcast, de fato, eu já estava conversando com a Val. A Val Brito hoje é a nossa convidada e eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Mas só quero deixar registrado isso, que antes da gente iniciar o nosso podcast, a gente já estava conversando muito, porque é muita história, tem muita coisa e muita história boa. A gente vai falar de varejo, vai falar de venda, vai falar de segmentos, mas principalmente vai contar história. Val, que prazer te conhecer. Bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Obrigada, Robson. Quero agradecer o convite, né? Quero parabenizar aí o Felipe e o Nery pela iniciativa desse podcast, desse bate-papo, que eu acho que é muito válido, né, para todas as pessoas do nosso segmento aí, para todos os profissionais. A gente, antes de iniciar aqui com as câmeras ligadas, a gente batendo papo, conversou mais ou menos uma meia hora. Isso que a gente nem tinha entrado no tema ainda, que o pessoal da equipe da produção falou, não, vamos fazer o podcast, vamos gravar isso aí que vocês estão conversando. É para você ter a certeza que a mulher gosta de conversar mesmo. Gravar né? que vocês estão conversando. Val, vamos lá, queria contar um pouquinho da tua história, para quem não te conhece. Sim. Para que te conheça, você é profissional da área do designer de interiores. Nesse segmento, né, de decoração. Eu sou formada em design de interiores, né? Não atuo hoje. Hoje eu estou como executiva de contas de um programa de relacionamento que se chama Núcleo Metropolitano, um núcleo já bem reconhecido, há mais de 10 anos no mercado. Eu sou gestora, né, executiva de contas de Cuiabá e de Rondonópolis. Muito bom. E ex-atleta também. Eu sempre gostei muito de treinar, né? E hoje, assim, eu defendo muito que as pessoas têm que ter saúde, tanto, né, é um conjunto, alimentação, treino, tudo isso. Mas teve um certo momento da minha vida que eu era, assim, dedicada ao extremo, assim, querendo competir, né? Foi um passado aí, mas que me serviu para muita experiência. É uma experiência tanto. A coisa não é fácil. Não, é uma dedicação, uma dedicação, assim, integral. Enfim, toda a disciplina. Um investimento também financeiro, né? Repercute bastante na vida da gente, né? Porque uns eram elogios, amavam, e na realidade esse esporte que eu praticava é muito ego, né? É o que gostaria de participar do fisiculturismo. Eu treinei, me preparei para isso, né? Então uns adoravam, outros criticavam muito, né? Mas isso criticavam por conta dos sacrifícios que se faz. E também uma mulher, quando ela é muito musculosa, né, ela ainda tem pessoas que é muito discriminada ainda, porque na realidade isso teoricamente é como se só os homens pudessem ser fortes e musculosos. Uma mulher ela tem que ser feminina. E isso tira essa feminilidade da mulher, né? Então nós ficávamos muito musculosa. Então era elogio por um lado e crítica pelo outro, né? Eu já ouvi isso também. Enfim, daqui a pouco a gente vai entrar no tema, mas isso é importante. Quando uma menina, uma mulher, uma garota, enfim, começa a se dedicar a isso, o comentário das pessoas é tá ficando com um corpo de homem. Exatamente. Tá virando hominho. Eu admiro muito, porque eu sei quanto custa chegar lá na meta final, né? É uma baita bobagem, mas é o comentário que se faz. Exatamente, são estilos, né? Todo mundo tem seu estilo, uns gostam de uma maneira, né? Se todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Não faria sentido. Hoje está muito em alta a coisa do funcional, crossfit. Hoje a saúde está em alta, o natural, na realidade, né? Eu admiro muito, falo novamente, o fisiculturismo, porque eu sei o custo, tanto financeiro como ali de dedicação para você chegar até lá. Mas hoje o que está em alta mesmo é a saúde, tanto física quanto mental, principalmente. Você chegou a competir na época? Não. Faltava ali um mês para competir, quando aconteceu várias situações que aí eu encerrei. Aí você parou. Eu continuei treinando, mas não mais com essa intenção, não mais com aquela dedicação, né? Porque era de segunda a sábado,
né, o treino pesado, e ainda no domingo fazia um cardio ali, subia as escadas da Universidade Federal, 1 hora de escada, sobe e desce, sobe e desce. Então, assim, é um custo, é uma dedicação muito grande, né? É muito grande. O que fica, enfim, para depois, só que você só vai saber disso depois, como hoje você já sabe, é o aprendizado, né? A bagagem, talvez. Não só nisso, né, Robson? Depois. Tudo, né? E a coisa que você falou lá no início do envelhecimento de uma forma ativa, saudável. Acho que o grande problema nosso, o grande medo nosso, que a gente está cada vez mais sedentário, é envelhecer nesse sedentarismo, porque aí o envelhecimento é muito pior. Isso é duro. Quando nós somos mais jovens, nós escutamos algumas coisas e a gente acha que nunca vai passar por aquilo, né? Eu ouvi assim, nossa, hoje eu tenho 40, quando eu desço da cama, até pisar no chão dói. E isso é uma verdade. É uma verdade. Né? Então, nós temos que nos manter ativos ali o tempo inteiro. E existem vários fatores que, às vezes, atrapalham isso. Mas eu tenho total consciência da importância disso hoje. Pois é. E ser ativo, e aí eu já puxa um gancho para a gente começar a entrar no tema, que ser ativo, você estava contando que está no seu estilo, está no seu DNA, ser ativo. Daqui a pouco nós vamos contar um pouco mais da história da Val, mas a Val tentou trabalhar em escritório com ar-condicionado fechado, como nós estamos aqui no estúdio, e não deu, porque a tua pegada não é essa. Olha, eu sou apaixonada por vendas, né? Eu acho que tudo envolve vendas. Em todos os momentos, em qualquer situação, tudo você está ali vendendo algo, certo? E lá no início, eu com a ajuda do meu irmão, né, eu tive uma franquia de tapetes personalizados e em uma visita a um cliente eu fui convidada para trabalhar nessa empresa, né? E trabalhei por algum tempo, porém, nesse estilo que eu falei para você. Eu não ficava dentro da empresa. Eu pegava o produto ali, ia para o Nortão, né, que eu acreditava muito no público ali do Nortão, visitava os arquitetos, via demanda, trazia, fazia a venda. Então, era muito dinâmico isso, né? E aí passei por 2 grandes empresas bem conhecidas, né, que me deram uma experiência, uma bagagem muito boa. Cuiabá, né? Em Cuiabá. Na capital Cuiabá. Isso. E depois eu comecei a fazer um trabalho individual. Eu visitava os arquitetos no interior, via a demanda, voltava nas empresas em Cuiabá, fazia parceria, vendia o produto. Então, assim, se eu não vendesse tapete, eu vendia cortina, se eu não vendesse cortina, eu vendia sofá, sabe? Então, eu gerava negócios, né? Mas sempre na estrada. E como eu já te adiantei aí no nosso papo anteriormente, eu tenho 4 filhos. Então, tudo isso era um sacrifício. Eu tinha que me virar nos 30 ali, né? Eu queria enfim, são muitos os destaques que a gente vai fazendo aqui, mas antes eu queria falar um pouquinho dos filhos. Como é que você conciliou e concilia? Quer dizer, Mato Grosso é um estado muito grande. Quando a gente está falando de pegar a estrada em Mato Grosso, é pegar a estrada com força. Assim, Hoje os filhos estão criados, né? Mas, né, quando eu comecei isso aí, eu tenho 4 filhos, né? Diferença grande. O meu filho mais velho hoje tem 29 anos e o meu caçula tem 12 anos. Então, na realidade, os mais velhos acabavam me dando uma força em relação a isso, né? Eles são profissionais liberais, meu filho mais velho, ele é arquiteto, aí o outro é engenheiro civil, né? Então, eles têm liberdade na agenda deles. Então, eles podiam conciliar e me ajudar em relação a isso. Dessa forma que concilia. Sim. É isso. E aí eu atendia, eu ia até Sinop. Você pensa, né? Ali Sinop eu ia parando, eu ia Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, e é praticamente 600 quilômetros. Então eu tinha que ficar ali pelo menos uma semana fora de casa. Não é fácil. Pegar a estrada num estado como Mato Grosso... você tem que gostar de fato, né? Tem que né? gostar de fato. E são poucas, assim, não são muitas mulheres que gostam de dirigir na estrada, né? Porque é totalmente diferente de você dirigir na cidade. Mas eu, particularmente, sempre gostei muito. Ali era um momento para mim de reflexão, de eu pensar na minha vida. É dessa forma que você atua até hoje. Até hoje. Presente momento. Exatamente. Pegando estrada. Exatamente. Aí eu fico lá em Cuiabá e passo uns dias em Rondonópolis. Hoje a nossa estrada aqui para essa região facilitou muito com a duplicação. Demais. Então eu venho com maior tranquilidade. Quando eu ia para Sinop, até hoje em dia, quando eu vou às vezes, ainda é muito tenso, né? Porque oferece mais perigo do que para cá. A estrada, mais costume que você tenha. Por mais costume que eu tenho. Eu sempre fico muito, muito alerta em relação a isso, né? Porque eu vou, mas eu preciso voltar para minha família, né? É isso. Eu quero
A gente vai abrindo os parênteses e vamos fechando. Quer ver um outro ponto curioso? Que eu estava conversando aqui com a Val. A Val se formou em design de interiores, mas não atuou, mas foi vendendo tapetes, uma coisa, enfim, um produto não necessariamente tinha alguma coisa a ver com o segmento, que ela acabou indo atender uma empresa que estava dentro do contexto, foi Sim. a empresa que te chamou para trabalhar, então Exatamente. Você não atuou, mas meio que a vida te trouxe para, de alguma forma, atuar naquilo que você é formado. Coincidências e curiosidades da vida. Né? Eu acredito muito, na verdade, no relacionamento. Né? Relacionamento, para mim, é o ponto-chave em qualquer segmento. Né? Quando você conhece pessoas, isso abre portas. Pessoas te conhecem, se identificam e oferecem oportunidades para você ali naquele momento, né? Lógico que, para mim, hoje, na minha vida, é Deus em primeiro lugar. Eu acho que Ele tem um propósito, Ele direciona para o que realmente tem que acontecer. Mas, de fato, foi isso que aconteceu. Eu sempre estive envolvida nesse meio aí, né? E as portas foram se abrindo, como esse convite para ser gestora do Metropolitano aqui, porque o Metropolitano ele funciona por região. Nós temos a regional Cuiabá, a regional Rondonópolis, né, que eu sou executiva de contas. Aí nós temos a Médio Norte, que é Mutum, Lucas e Sorriso, e Sinop, que é executiva de lá, é a Kátia. Aí eu fui convidada para trabalhar com esse programa. Eu fui para Uberlândia, fiz um treinamento e eu amei o formato dele, sabe? É um formato muito transparente, que dá muita credibilidade. E eu precisava oferecer isso no mercado de uma maneira muito tranquila, porque eu tenho um filho profissional da área. Eu não podia envolver qualquer coisa que pudesse respingar o nome dele, até no meu também, né? Então, isso para mim foi extremamente positivo e é algo que eu amo fazer. E está dando super certo. A gente vai agora, para quem está acompanhando, a gente vai explicar o que é um núcleo metropolitano. Uma ideia fantástica. É de Uberlândia, o CEO, né? O Fábio Ordones, né? Que é o CEO hoje do Núcleo Metropolitano. Fábio, Ordones. se assistir esse podcast, um abraço para você, parabéns pela ideia. Exatamente. Uma ideia sensacional. Mas você falou uma coisa importante, antes da gente falar mesmo do Núcleo Metropolitano, você falou dos filhos das áreas, e atua também. Tem uma coisa muito específica, né, nesta área que trabalha-se muito com o nome, com a credibilidade, com quem assina. Exatamente. O arquiteto assina um projeto, o engenheiro assina o projeto. Então, essa sua preocupação em abraçar causas e projetos assim, 100% confiáveis e de credibilidade fez todo sentido, claro. Sim. Podia respingar em qualquer exatamente, dos exatamente. E como é que você descobriu o núcleo metropolitano? Agora nós vamos explicar para quem está em casa. Então, como eu disse para você anteriormente, eu fazia esse trabalho para algumas empresas. Eu buscava lá uma demanda no interior e vinha e vendia para essas empresas que me contratavam. No caso, na época, eu posso falar o nome da empresa aqui? Pode, claro. Eu fui fazer um trabalho ali no Nortão para a L'Harmonie, que é do Hugo, e para a Cris, que é da empresa Reserva Acabamentos. E a Cris, meu filho, ele especifica muito na empresa dele, eles são muito amigos. E esse trabalho que eu fazia, eu era remunerada por comissão. E mulheres sempre sentam, bate papo, conversa, né? E aí eu falava para ela, Cris, olha, eu tenho ali... a vida gira e você tem suas despesas mensais. E eu falava, nossa, comissão, uma vez você vende, outra vez você não vende. Uma hora você ganha muito, outra hora você não ganha nada, né? E ali, desabafando com ela. E por ela gostar muito do meu filho também, nós passamos a ter uma amizade, né? Ela falou, Val, será que não dá certo de você vir para o Metropolitano? Aí que eu fui entender. Você não sabia o que era? Não, eu já acompanhava de longe, porque meu filho já tinha sido premiado. Ele já tinha feito viagens pelo Metropolitano enquanto profissional. Aí eu me aprofundei com ela, mas como que é? Ela falou, olha, a gestora, o papel dela é esse, né? Você é comunicativa, você conhece muitas pessoas, você tem o perfil. E o Fábio, que é o dono do Metropolitano, é muito meu amigo. Eu vou dar um toque para ele, porque a atual gestora, que na época era denominada gestora, hoje é executiva, certo? Ela está saindo, ela tem um negócio próprio, ela vai tocar. E eu vou indicar você junto com o Hugo, que também é muito amigo do Fábio. Aí me deu uma expectativa, né? Daí eu fui me aprofundando, do que se tratava e tal. E esse Fábio não me ligava nunca. Não me ligava, e aquilo me gerando ansiedade. Será que eu continuo com o serviço? Será que eu espero e tal? Até que um belo dia ele me ligou. Porque
Porque como você viu, você está com os dados aí, você viu que ele cresceu muito, ele funciona em muitos estados, né? A distância é muito longa, então ele fica fazendo esse acompanhamento e realmente é difícil para ele ter um tempo, né? Aí ele me ligou, nós tivemos um bate-papo informal, assim, bacana. Ele falou, bom, como a empresa dele já tem uma estrutura hoje de organização, eu teria que passar por outros setores para fazer essa avaliação, se era o perfil ou não. E aí, logo depois, outras profissionais da empresa me ligaram e depois mais uma pessoa, que é o braço direito dele, me ligou. E com isso, eu fui para Uberlândia, passei uma semana lá fazendo treinamento e vim enfrentar esse desafio, né? Mas assim, como eu já conhecia muitas pessoas, eu fui inicialmente nas que eu conhecia, para ter aquela naturalidade. Se eu errar, se não estiver tão certo, eu tenho como corrigir e tal. E com isso foi expandindo, né? Porque quando eu entrei em Cuiabá, nós tínhamos 26 empresas cadastradas. Hoje nós temos 33. Em Rondonópolis não funcionava o programa. E eu falei para o Fábio, olha, Rondonópolis, eu sou daqui, né? Nasci daqui, eu sou rondonopolitana. Ele tem um potencial tremendo, tem clientes em potencial, tem excelentes empresas, excelentes profissionais, só que eu vejo que os profissionais de Rondonópolis migram para Cuiabá. Então, assim, por quê? Será que se nós colocarmos um programa lá não seria um incentivo para fomentar a venda nesse município? O Fábio falou, Val, vai e tenta. E eu vim, né, conversando, visitando alguns lojistas, visitando alguns arquitetos, entendendo qual que era a realidade aqui do comércio de Rondonópolis. E, com isso, algumas empresas, né, acreditaram no programa, foram entrando aos poucos, né? Hoje nós temos 15 empresas cadastradas e ontem, por exemplo, prospectei 5 empresas. Então, ele está crescendo rapidamente aqui. Entre elas, nós aqui, a Operário. Exatamente, está entre elas, a Prime Operário. O núcleo metropolitano, você está aí acompanhando o bate-papo, tá meio perdido. Hoje ele está presente, enfim, já é um programa que já atua há 10 anos, está presente em mais de 600 lojas, em mais de 30 cidades em todo o Brasil, com algumas regionais, essa ideia. Agora, Val, eu quero que você explique para quem está em casa, resumidamente, o que é o Metropolitano. Ele é um programa que faz um relacionamento. É por isso que a ideia é tão boa, porque ele faz um relacionamento premiando dos dois lados. É genial. Eu falo assim, esse reconhecimento que ele faz pro profissional é muito válido. Ele é um programa de relacionamento aí que tem um período de 12 meses, né? Ele tem o critério para essa empresa entrar, né? O máximo são 3 empresas por segmento e, como eu falei também, nós procuramos cadastrar empresas ali que vai desde o alicerce até o último adorno. Relacionamento entre empresas e profissionais, arquitetos. Arquidecor, do meio Arquidecor. Arquitetos, design de interiores e decoradores, certo? E então ali ele precisa ter, porque o arquiteto, quando ele tem uma demanda de um projeto, desde o início, ele vai precisar de comprar os produtos, né? E se ele puder comprar em uma empresa que tenha esse reconhecimento pelo trabalho dele, melhor ainda, né? Porque ali no final ele vai ter viagens culturais, que ele vai conhecer a arquitetura de outros países, vão ter palestra, workshops, tudo para enriquecer, né? Enriquecer ali o conhecimento desse profissional. Então vamos lá, vamos entender o programa funcionando. Vamos pegar a Operário Prime como exemplo. Vamos lá. A Prime está dentro do núcleo metropolitano. Ela faz parte do programa. Ela faz parte. E aí um arquiteto contratado, ele vai até a Prime porque a Prime está no programa. Não, na realidade, o profissional ele não vai comprar em lugar nenhum por conta de uma premiação. Por isso que eu falo que ele é criterioso na hora de aprovar a participação dessa loja no programa, certo? Ele vai realmente porque ela tem o produto, o atendimento, uma possibilidade de negociação e principalmente uma entrega, né? Ela aprova aquela empresa, né? Passa a ser um selo de qualidade. Exatamente, exatamente. Até porque tem arquitetos que perguntam, Val, tem tal segmento no núcleo? Por quê? Porque isso valida a empresa, porque eles sabem que nós exigimos, sim, essa qualidade, essa excelência no atendimento. A empresa que está ali é porque... É porque ela é boa. Que coisa Exatamente. boa. E aí esse arquiteto fecha um projeto e passa a
Esse arquiteto, ele faz um cadastro. Ele não tem custo para fazer esse cadastro. Né? Ele deixa ali o cadastro dele atualizado para que ele possa até estar recebendo ali as informações quando vai ter uma palestra, né? Quando vai ter algum evento ali, alguma ação dentro desse grupo. Ele se cadastra. Quando ele compra nessa empresa que faz parte do programa, a cada R$1.000 que ele gera em vendas é convertido em 1 ponto para ele, certo? Aí, cada regional é um valor. Por exemplo, em Cuiabá, começa a premiação a partir de 500 pontos, ou seja, R$500.000. Okay. Rondonópolis, a partir de 350 pontos, até 5 milhões. Né? Aí, no final de um ano, fecha ali a conta, tem um relatório e vê quanto esse arquiteto vendeu. E essas vendas não precisa ser em uma loja só, tá? Ela é pulverizada, ela pode ser em várias, ela é somada. E o profissional vai acumulando pontos nessas lojas com selo de qualidade. Exatamente. E depois é premiado por isso. É premiado. E o programa é assim, eu gosto que ele é muito transparente. O profissional comprou, já chega um e-mail para esse profissional dizendo que ele pontuou. Ele não precisa estar ligando, você me pontuou? Ou será que pontuou? Será que não? Então, ele também tem essa tranquilidade de saber que o programa é totalmente transparente. E lá no final desses 12 meses, proporcionalmente às vendas que ele trouxe, ele, né, tem essas viagens aí, dependendo do valor. E a ideia é sensacional, porque depois desse 1 ano, esses pontos se transformam em prêmios, em viagens, em reconhecimento, e faz o processo que aí... talvez seja o tema central desse nosso papo hoje, faz o processo da fidelização, faz um relacionamento sólido, consistente entre a Operário Prime, por exemplo, que está no núcleo, e arquitetos, tendo em mente que a Prime tem o selo de qualidade e esse arquiteto também vai em busca desse selo porque ele quer qualidade para o trabalho dele. Esse tema nosso, né, de fidelização do profissional no varejo, eu achei de extrema relevância para a gente conversar. Por quê? Igual eu falei para você, o profissional não vai procurar a empresa porque ela dá premiação. Existem vários fatores ali. Produto, negociação, entrega, atendimento. Existem vários fatores que vão influenciar nisso aí. Hoje, eu acredito na fidelização do profissional a partir da qualificação desse consultor. Quando eu visito as empresas aqui, que eu vou dar, quando elas fazem parte do metropolitano, elas têm acesso a uma plataforma. E eu vou sempre nas empresas dar treinamento nessa plataforma para quem vai administrar ou até para os consultores. E eu sempre costumo falar que hoje eu não uso mais o termo vendedor. Hoje nós temos consultores. Eu falo para eles, olha, vocês têm que se empoderar, porque muitas vezes vocês conhecem muito mais daquele produto do que o próprio profissional. Né? E eu acho que eu falo para os empresários aqui, vocês precisam qualificar esse atendente. Val, mas ele entra hoje, sai amanhã. Não tem problema, é a sua empresa, é o seu nome, é o seu investimento aqui. E a gente bate muito nessa tecla e se incomoda muito com o tal do tirador de pedido, que é aquele que fica esperando o cliente chegar. O senhor quer o quê? Eu quero isso. Aí ele vai lá, anota, tira o pedido, acabou. Não pode. Não, eu falo assim, olha, hoje nós temos que ter abordagem inteligente. Por quê? Os consultores, eles têm que ter um feeling, eles têm que fazer uma leitura do cliente e até do profissional que ele está atendendo. Porque se você é uma pessoa extremamente clássica, você é um cliente que vem até mim, eu sou uma consultora. Eu não posso apresentar uma coisa totalmente contemporânea para você porque venda ela é emoção, ela é paixão. Não vai acelerar seu coração. Não vai ter conexão. Não vai ter conexão. É isso. Né? Então não vai gerar venda. Mas além da venda, o assunto, a fidelização que eu digo para você, eu acho que quem sabe vender, quem gosta de vender e tem um produto, é relativamente fácil. Mas sabe como você vai ganhar essa fidelização? No pós-venda. O pós-venda. Vendeu, tá? Não acabou ali a sua venda. Eu tenho experiências aí, enquanto profissional mesmo, excelente produto, excelente empresa, comprou. E ali deu um BOzinho no dia a dia. Liga na empresa. Olha, vou dar um exemplo, tá? Teoricamente, caiu minha cortina. A pessoa ali sonhou com aquela casa, quer aquela casa perfeita, investiu naquela casa. E ela passa todos os dias a ver aquela cortina caída. E a empresa não vem solucionar aquele problema. Perdeu. Além dela não comprar mais lá, ela vai sair falando mal. Entendeu? Agora, se é ao contrário disso,
O que o profissional quer hoje? Ele quer estar lá na praia, lá no Nordeste, e precisar fazer um serviço, ligar na empresa parceira dele e falar, olha, eu estou mandando um cliente, e ele vai ter total tranquilidade que esse cliente vai ter o atendimento, o produto certo, o pós-venda. Então, isso sim, na minha opinião, fideliza. Não, sem dúvida. E nesse ramo nosso, a gente mexe com uma coisa muito, muito séria, que é o sonho das pessoas. Sim. A pessoa, você disse, sonhou com aquele espaço, com aquela casa, a pessoa sim, guardou se programou, dinheiro, abriu mão de muitas coisas. Sacrificou anos da vida, porque não é fácil. Não. Realizou o sonho e aí a empresa Olha, não eu falo assim, problema. Antes de qualquer coisa, acho que o respeito ele é fundamental. Sem dúvida. E quando você tem um respeito, você tem esse reconhecimento, porque eu, enquanto consultora, que eu ali oferecia um produto, credibilizava aquele produto, convencia aquele produto, ok. Aí depois, quando eu ia ambientar aquela casa, entregar aquele produto, eu me emocionava. Eu me emocionava, porque eu fiz de fato aquilo com amor, com vontade de fazer bem feito, com respeito à história daquele cliente. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante. Isso é passar a verdade. Sim. E você falou que, enfim, o teu negócio é venda, mas desde que tenha esse elemento, né? Esse elemento da verdade. Da verdade, você não consegue pegar um produto aleatório e vender para uma pessoa. Tem que ser algo de maneira nenhuma. Algo que em você gera essa conexão. Então assim, e na venda, eu falo isso que eu falei para você. Eu acho que tem que ter essa leitura do cliente, sabe? Você tem que ter esse feeling. Porque senão você já perde a venda ali antes dela começar. Na hora. Vocês não estão falando a mesma língua. Não. Então é isso que eu falo. Os consultores são peças fundamentais para a fidelização do profissional no varejo. Tem que preparar essa turma. Né? Eu falo desde do abrir a porta, da tonalidade da sua voz, da música que está tocando na sua empresa, do cheiro que você coloca ali. É um contexto. E aí tem um ponto que também é bacana. A gente vê muitas empresas preocupadas na qualificação, mas na qualificação do ponto de vista técnico, nas métricas, nas planilhas, em softwares. Talvez a capacitação tenha um outro aspecto que as pessoas talvez estejam deixando de lado, que é o aspecto humano. Qualificação humana, o que é empatia, o que é tato. Sim. Porque não adianta, você pode ser um baita cara tem que ter da o equilíbrio. Teoria do marketing, Exatamente. dos 4Ps, dos 5Cs, sei lá o quê. Se você não souber ter tato, não souber... A parte técnica, ela é fundamental, concordo com você, no segundo momento. Mas o que vai te levar a chegar a esse ponto é essa primeira impressão que você vai causar. A gente vê muito empresário, sabe, com teorias do marketing mesmo. São os 4Ps, os 5Cs, e tem que aprender isso, e a planilha... Só que torna na prática é outra coisa. Torna a coisa fria. Fria, exatamente. E a coisa não pode ser fria. Não pode. De maneira nenhuma. É um conjunto de coisas, né? A fidelidade. Sim. Exatamente. Que coisa. Vocês, lojistas aí, consultores, vendedores, enfim, chame como quiser. Empatia. Tenho isso, relacionamento. Respeito, né? E isso passa por todas as etapas, né? Em todos os segmentos, tá? Não pensa você, às vezes, assim, não, meu produto ele é mais rústico, ele não precisa desse cuidado. Ele precisa sim, porque ali é o seu nome, né? É a sua empresa. É essa fidelização que você quer. E o diferencial que você aplicar no seu produto é o que você vai colher o resultado depois. É simples assim. E aí nós estamos falando de uma fidelidade que também passa por todos os processos. A gente está falando de fidelizar cliente, mas a gente não fideliza só cliente, fideliza quem indica, fideliza o arquiteto que a gente estava mencionando aqui. O profissional. Porque esse profissional vai recorrer a essa empresa sempre, porque sabe que vai ter todo o suporte, toda a assistência. O que você falou, isso é fundamental. Ele quer estar longe, mas quer poder resolver como se estivesse perto. Exatamente. E você sabe que isso, quem ganha nesse processo também, nessa mentalidade, são as lojas multimarcas. Por quê? A franquia a gente não precisa falar. Quem ama uma franquia, ainda mais nesse ramo nosso, né, que eles amam colocar um produto que tem uma grife, vamos dizer assim. Para eles, né, é um status para o arquiteto. Já se vende, né? Já se vende. Aí a multimarcas ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um diferencial, sim. Eu falo que se todos esses fatores que nós estamos conversando não fossem importantes, não existiria franquia. Você vê, você chega ali
numa franquia de roupas, né? Vou citar uma aqui. Se você chega na Osklen, os consultores, eles têm o perfil do que eles estão vendendo, o jeito que eles estão vestidos. Exatamente. A loja tem um perfume, um aroma característico. Fala uma linguagem... Exatamente. A música que está tocando lá combina com o que eles estão oferecendo. É um conjunto de coisas, né? Que, no final, eles credibilizam, né? Eles dão confiança para aquele profissional investir ali no que eles vão adquirir, certo? Isso faz total diferença. Eu falo assim, tem muitas situações que é cultural, sabe? Isso aí tem que mudar aos poucos. Você não pode desistir. Eu falo sempre para os lojistas, tem que dar o primeiro passo. Não, mas não muda, não acontece. Muda sim, acontece sim. E, em primeiro lugar, você tem que pensar que é o seu nome que está por trás de tudo isso. Porque se você coloca uma pessoa, você não qualifica, tá? Aí você tem que contratar ali um prestador de serviço. Vamos dar um exemplo. O seu consultor vendeu e, para a instalação, você contratou ali um terceirizado. Até essa pessoa você precisa qualificar ela. Sabe por quê? Porque aí ela chega na casa, numa entrega, ela entra com o sapato sujo na casa do cliente, ele pega a caixa de ferramenta, coloca em cima de uma mesa de 200 mil, porque ele não vai identificar o valor daquela mesa, e o cliente vai estar observando aquilo ali, ele não vai falar assim, o João, o Pedro, o Manuel veio aqui, está lá e colocou. Não, é a empresa, é o seu nome. Então, reflete diretamente nele. Se em algum momento deste processo todo o cliente se frustra, acabou. Pronto, é isso aí. E o rebote vai lá na ponta para a empresa. Olha, Robson, eu falo assim, hoje a qualificação, a excelência, não é mais um diferencial, ela é uma obrigação de quem está no mercado. E vem cá, você tem tido essa conversa com os rondonopolitanos, você falou que prospectou cliente, tem falado... Quer dizer, falar do núcleo metropolitano como programa e como selo de qualidade. Porque aí, quando a gente pensa nele como um selo, para que a empresa atinja este selo, ela tem que... Tem critérios, tudo isso faz parte. E como é que é a conversa? Você tem conversado com os empresários daqui? Tenho conversado, a receptividade é excelente, sabe? Assim, eles querem, por quê? Igual eu falei para você, o potencial de Rondonópolis é muito grande. E eles querem aprender ou são cabeça dura? Não, eles querem, até porque, sabe o que acontece? As empresas de fora vêm tomar conta do mercado. E absorve. Exatamente. Então, é preciso, o que eu falo para eles? Vocês precisam colocar energia nessa situação, acreditar. Porque uma andorinha só não faz verão, não. É um grupo. Né? Eu acredito muito no comércio de Rondonópolis. Potencial tem, empresas maravilhosas, excelentes produtos, excelentes profissionais. E eu creio que está caminhando para essa excelência, sim. Você sabe que a gente tem medo daqueles cabeça dura, sabe? Os mais tradicionais que... Vira e mexe, não, mas eu trabalho assim há 30 anos. Então, mas eu trabalho assim há 40 anos, é assim que dá certo. Mas sabe o que eu falo para você, Robson? A questão de ser vendedora nata. Você tem que ter o feeling de como tratar com aquela pessoa. Todo mundo ouve, todo mundo é flexível, assim, mas depende da maneira que você falar. Vai quebrando essas... Exatamente. É a leitura que eu falei. É a abordagem inteligente, né? Eu não posso... A mesma linguagem que eu uso com você, eu usar com B e com C. Você não vai chegar pro cara e falar, o teu negócio está errado. Não. Você tem maneiras de você falar. Ele vai te mandar embora. Maneiras de você mostrar. Né? E aos poucos também, porque ninguém é obrigado a confiar em uma pessoa que chegou ontem e começou a conversar. Mas com o seu trabalho ali também, você vai ganhando essa credibilidade. E eles vão entendendo, sim, o que é bom, o que é ruim. Ou, pelo menos, eles param para pensar. Esse é uma grande coisa. Esse é o trabalho que você faz. Quer dizer, chega na empresa... quero conversar com alguém responsável. Responsável, proprietário, prazer, meu nome é Val, quero te apresentar. E é aí. O início de tudo é aí, né? Vai quebrando. Falo do programa, né? Eu sempre falo assim, todas as prospecções que eu faço, eu falo, olha, eu nunca, assim, eu não imponho nada. Eu sempre peço para que a pessoa sinta-se muita vontade, pesquise, converse com um profissional que já é especificador da empresa dela, porque os profissionais todos já conhecem o programa, né? Eu peço para que eles realmente tenham informação, para que eles venham com total segurança do que eles estão fazendo. Né? E eu vou já na certeza de que vai dar certo, porque é bom, faz bem. Então, assim, é necessário hoje, né, esse relacionamento. Outra coisa que é muito importante, as empresas
muitas vezes, elas não têm tempo de estar ali no escritório, né, se relacionando. E muitas vezes um profissional deixa de frequentar a empresa dele e ele só vai notar aquilo ali no faturamento, falar, poxa, fulano que especificava tanto não está vindo mais. E muitas dessas visitas que eu faço, eu escuto ali uma reclamação que muitas vezes o dono nem sabe. E esse profissional parou de ir lá, e esse profissional era muito importante. E nesse momento a gente vai sanar ali esse problema. E ele vai continuar a frequentar, a especificar o produto dessa empresa. Teve um buraco aí nesse processo que... Exatamente. Não sabe, nem sabe o que é. A maioria das vezes eles não sabem o que é. Às vezes ele foi mal atendido, às vezes não teve uma entrega, certo? Às vezes o pós-venda não foi legal. E ali o meu papel enquanto executiva de contas, ali, querer manter essas empresas e fazer com que gere vendas para essas empresas, é fazer com que tudo dê certo, que esse atendimento tenha qualidade. Muito bom. Para quem está aí acompanhando com a gente o papo, deixa eu chamar vocês para a conversa aqui. A gente está chegando já na parte final. Nós estamos falando de fidelização dos profissionais, daqueles que participam de todo o processo, dos lojistas, das empresas, das lojas, em todos os ramos. Existe um processo que vai do cliente que está numa ponta ao lojista que está distribuindo, fornecendo e atendendo. Dentro desse contexto, desse projeto, existe o selo de qualidade, que é o Núcleo Metropolitano, que é o que a gente está falando aqui, que é voltado à arte e decoração de interiores, que hoje é um selo de qualidade procurado por empresas e procurado por profissionais. Como arquitetos e tudo. Uhum. E o selo está em Rondonópolis, está na Operário Prime. Sim. E quem quiser conhecer mais do selo, faz como, Val? Então, nós temos as redes sociais aí, né? O Instagram, que é o Metropolitano Rondonópolis, né? Metropolitano Rondonópolis. Ali mesmo, na página do Instagram, tem um link azul que, quando você clica nele, você pode falar diretamente comigo, você pode atualizar um cadastro, você pode se cadastrar, porque hoje eu não posso cadastrar um profissional porque existe uma lei de proteção de dados que não me permite isso. Okay. Mas é super didático, rápido, 2 minutos ali ele já se cadastra e assim, atualiza o cadastro dele. O que é muito importante eu aproveitar a oportunidade é porque, como não existia o programa em Rondonópolis, só Cuiabá, muitos profissionais aqui são cadastrados como se fosse de Cuiabá. Então, para que eles entrem ali, atualizem, né? E vistam a camisa aqui de Rondonópolis. Agora dá para vir para Rondonópolis no cadastro. Exatamente. Então, profissionais, arquitetos, empresas... Do segmento Arc Decor aí. E as empresas, né, do segmento aí, desse segmento do Arc Decor, que tiver interesse em saber um pouco mais como funciona, é só ir ali naquele link azul do Instagram e falar diretamente comigo. É isso. Tá bom? Que bom o nosso bate-papo. Te agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Que legal. Acho de extrema importância, assim, esses esclarecimentos e esse perfil humanizado, né? Esse bate-papo. Acho que é isso que as pessoas gostam hoje, dessa verdade, né, Robson? Que legal, Val. Muito obrigado. E, para quem está aí acompanhando, porque já acompanha o Papo de Operário toda semana mesmo, não é do ramo, especificamente desse ramo, mas tem muita coisa que a gente falou aqui. Vou até pedir para você voltar ao vídeo, que eu tenho certeza que tem muita coisa que você pode tirar. A questão do processo, da empatia, da qualificação técnica, teórica, mas principalmente a qualificação humana. Isso não é para o segmento de arte e decoração. Isso não é para o segmento de material de construção. Isso é para a vida da gente. Exatamente. Isso é para todos os ramos de atuação. Todos, sem exceção. Empatia, relacionamento, entender processo, necessidade, enfim. Vou ficar aqui, vou ficar divagando. Val, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. De coração. Se inscreve no nosso canal, tá? Comenta esse vídeo, compartilha, manda para os amigos e conheça o Metropolitano. Metropolitano Rondonópolis no Instagram. Metropolitano Rondonópolis, é isso aí. Papo de Operário volta na próxima quinta-feira, gente. Sempre Obrigada. A partir das 18 horas, no canal do YouTube da Operário e em todas as redes sociais da Operário Material de Construção. A Prime faz parte do Metropolitano, viu? É isso aí. Vamos lá. Tchau, tchau, gente.